Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz Augusto Lagedo Ferraz. Ele é médico especializado em neurologia e medicina da família, membro da Comissão de Cuidados Paliativos e Neurologia do Hospital Mestre Vitalino. Seja bem-vindo, doutor. E para a gente é um prazer recebê-lo, para discutir, falar sobre um tema tão importante que está tão em evidência, que é o uso de telas na primeira infância. E aí, a Prefeitura de Caruaru, junto à Unicef, está realizando a Semana do Bebê, com uma programação extensa, que aí envolve várias secretarias, SDS, SPM, a SEDUC. E hoje teremos também a Noite do Niná, que vai ser realizado no CMEI Márcia Lira, e o nosso podcast que inicia agora com o senhor. É um prazer recebê-lo. Prazer, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo aí ao vivo. É um prazer estar aqui, podendo ajudar, né? Sou neurologista do Mestre Vitalino, sou especializado em neurologia infantil também associado e tenho especialização em transtorno de neurodesenvolvimento. E aí eu tenho um pouquinho de bagagem para falar um pouquinho sobre telas, principalmente nesse pós-pandemia, né, que a gente vê que mudou muito a nossa rotina. Bem, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E aí, vamos começar assim com uma pergunta que a gente vem trabalhando de várias formas, as famílias também ficam assim perguntando pra gente, né? A questão assim, como exatamente se entende esse uso precoce de telas em bebês? Tá. O que a gente tem que ter em mente, antes de pensar logo assim em telas, é que depois do advento do smartphone, principalmente, e eu não diria não só o smartphone, mas principalmente após o 4G. Né? Então, assim, por que a gente está tendo... Qual a diferença da sociedade atual para a geração atual, geração Y, né? Para a nossa geração que somos os milênios, que nascemos até 99, 88, 85, 84 até 99, né? Qual é a diferença? Então, por que se eu criava uma criança como nós fomos criados mais cedo, qual é a diferença para o que está acontecendo hoje em dia? Né? Não tinha tela antigamente com a gente também? Não tinha TVs? Tinha TV. A grande diferença foi o 4G, foi a banalização e facilidade. Então, assim, quando você pensa que antigamente as telas existiam, mas não no mesmo nível de facilidade, disponibilidade e portabilidade como existe hoje, a qualquer momento, em qualquer horário. Né? Então, a gente foi criado em TV, eu sou da geração da TV Colosso, né? Sim. Sou da geração, né? TV Globinho mais recente, no meu irmão mais novo, mas assim, eu via, né? Teve Manchete, Cavaleiros do Zodíaco, eu via Dragon Ball, como muitos veem hoje em dia. Então, assim, qual a diferença? Por que não está fazendo mal como fez para a minha geração? Primeiro que fez um pouco para a nossa geração, tá? A gente só não sabia os malefícios porque a gente não tinha tanta carga de estudo e noção como atualmente. Sim. E depois do primeiro smartphone, que foi o iPhone, em 2007, a gente começou a ter o 3G, só que não era tão difundido. Então, se você parar para ver, após 2010 aproximadamente, e quando chegou aqui em 2012, 2013, ali o 4G, na época da Copa do Mundo, nas cidades, a gente conseguiu globalizar de uma forma que praticamente todos os municípios brasileiros possuem 4G, né? E possui a facilidade de você pegar um celular a qualquer momento e abrir um aplicativo, abrir um streaming, um YouTube, que vai informar inúmeros estímulos para qualquer pessoa, de qualquer forma. Até a questão vamos dizer assim, do que está sendo exposto, a gente foi avaliando e modificando com o tempo. Então, as classificações livre para bebê e para criança está sendo modificada com o tempo. Então, é tudo muito recente. Então, se a gente parar para pensar, então, um pouco mais de 10 anos, 15 anos aproximadamente, é que a gente está tendo esse boom de informações para as telas, de telas, na verdade, para a nossa geração. E nunca antes teve tanto estímulo como está tendo agora para a geração infantil, né? Na primeira infância, principalmente ali nos primeiros 1000 dias, que a gente chama, que é do feto até os 2 anos de idade, né? E a primeira infância até os 6. Então, o que a gente tem hoje em dia, nunca antes na história da humanidade, a gente chegou nesse ponto. Se a gente parar para pensar que pelos relatos do CDC, né, que é o Centro de Doenças e Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é como se fosse uma Secretaria de Saúde que dá uma regulação nisso, uma Anvisa, atualmente, crianças até 8 anos de idade passam em média 2 horas e meia em telas. Tá? Quando eu pego adolescente, eu vou para 9 horas. Podia ter 24 horas.
teoricamente, o ser humano vai dormir em torno de 8 a 10 horas, né? Um ser humano normal. Isso, sim. Né? Então, se você passa 9 horas e meia e você tem escola, os mais velhos estão praticamente o dia todo em telas. Isso é um estudo americano, né? A gente não tem estudo brasileiro para ter uma noção disso. Mas existem estudos que mostram que o Brasil, hoje em dia, é o terceiro país no mundo onde tem mais acesso a redes sociais, YouTube, Instagram, né? Todas essas redes sociais que a gente vê no dia a dia e também acesso à internet continuamente. Hoje em dia, o que a gente vê muito é a troca do celular pela chupeta, vamos dizer assim, né? Para a criança ficar quieta. Sim. Sim. Só que no desenvolvimento infantil, toda aquela área cerebral daquela criança, ela precisa de inúmeros estímulos que não são só estímulos de ficar quieto. Então, assim, quando a gente vê uma criança brincando com chocalho, ele tem que ter uma visão tridimensional, ele tem que saber pegar, ele tem que saber reconhecer cores, o barulho, o som reverberando. Quando ele mexe, o som que faz, a força que ele faz a pega, a força que ele faz o toque, o dedilhar, o pinçar. Tudo isso envolve inúmeras áreas do cérebro para serem ao mesmo tempo estimuladas. Sim. Quando eu boto uma criança precocemente em uma tela onde ela não vai explorar o mundo, eu vou subdesenvolver ou hipoestimular inúmeras áreas. Consequentemente, como o cérebro está em constante evolução, eu vou ter uma falta de desenvolvimento adequado em várias áreas, tanto motores, cognitivas, como socioemocionais. É verdade. E aí, doutor, nesse contexto atual, tem alguma tela específica que seja vista como mais prejudicial ou não? Toda tela, ela causa o mesmo efeito, é prejudicial da mesma forma? Hoje em dia, quando a gente vê os estímulos em telas, existem alguns estudos que mostram quanto cada criança fica em frente a cada aparelho específico. Sim. Antes de 6 meses, em que acredite, por mais que pareça ser um absurdo, antes de 6 meses as crianças ficam expostas a telas. Sim. Sim. E é mais comum que ela esteja exposta à TV. A TV ligada ali na sala, o pessoal mandando para um lado e para o outro irmão está vendo a tela, Uhum. e a TV. Após os 6 meses, mais absurdo ainda, Sim. é o celular. Os primeiros 6 meses a 2 anos, o uso do celular está em torno de 56% a 58% das crianças nessa faixa etária fazendo uso de celular. O celular em si, pela facilidade de manipulação, pela dificuldade de toque, de sentir, de pegar. Então imagina, uma criança que precisa estimular um pegar tridimensional, pegar num lápis, pegar numa borracha, pegar num tronco, pegar num brinquedo que ele vai fazer uma bolinha rodando, jogando uma cesta de basquete, ele está substituindo por uma tela. E aí o pessoal fala, meu filho é muito inteligente, ele pega a tela e abre e vai direto. Sim. Veja, com todo o respeito a todo mundo, mas assim, se eu pego um animal e faço para aquele treino várias e várias e várias vezes aquilo, tendo uma recompensa, ele vai aprender por repetição. Pois é, sim. Né? Então, recentemente, eu acho que me mandaram esses videozinhos, né, de um cachorro fazendo um estilingue com aqueles ligazinhos, né, para derrubar um... Então, você fala, meu Deus, isso é inteligência artificial, né? Não, é repetição, é treinamento. Então, inteligência não se refere à capacidade da criança conseguir abrir um celular e saber qual aplicativo ele vai abrir, o que é que ele vai fazer. E sim a capacidade de, com aqueles conhecimentos que ele tem, ele conseguir desvencilhar e conseguir elucidar problemas que vão acontecer no dia a dia dele que ele nunca tinha visto antes. Então, por exemplo, se eu pego um bebê de 1 ano e meio, né, que está querendo comer um biscoitinho que está ali em cima da mesa. Se ele tem a capacidade de pegar um batente, botar do lado da bancada, subir e abrir e pegar o biscoito, isso é uma memória de trabalho. Porque ele usou várias áreas do cérebro para conseguir exercer aquilo e pegar aquele biscoito, pegar a bolacha. Isso é inteligência. Sim. Compreende? Então ele aprendeu com as habilidades que ele tem do nada e conseguiu desvencilhar uma tarefa que para ele estava muito difícil. Uma criança com tela consegue pensar e fazer isso? Eis a questão. Pois é. Então a criança precisa ter tédio, a criança precisa ter tempo para observar, analisar o que está acontecendo ao redor dele, saber pegar instrumentos, saber dedilhar, saber pensar. A criança precisa ter capacidade criativa e inventiva. A tela só faz um pequeno zumbi. A tela adestra. Sim. Né?
Então, quando muitos pais chegam para mim e falam, mas não tem um como. Isso é muito comum, eu sou pai, eu entendo. Mas se você não estimula desde pequenos, ele não vai sentir a necessidade de fazer isso. Quando a gente pega uma criança e bota para ela fazer instrumentos, brincar, correr, tocar, chutar uma bolinha, é completamente diferente dele estar somente sendo estimulado em pequenas áreas do cérebro, fazendo apenas aquela atividade repetitiva em tela. Você não está desenvolvendo a criança porque ela está vendo um aplicativo educativo. Sim. Inclusive, aplicativos educativos são muito comuns dizerem que estou fazendo, mas são aplicativos educativos. Mas o que é um aplicativo educativo? Só porque está ali na loja do Google, da Apple, é um aplicativo educativo, porque está na parte de educação? A gente ainda não tem bem isso muito bem estabelecido. Porque de todo jeito a criança vai estar na frente da tela paradinha, né? Sem movimentar, movimento questão nenhum. motora. Para você ter uma ideia, eu posso falar o nome de essas coisas aqui? Nome de quê? Marcas? Pronto, vamos lá. Aqueles iogurtezinhos vermelhinhos Sim. que você abre, pega uma colherzinha e come, né? O que é que estava acontecendo? A marca desse iogurtezinho estava vendo que estava caindo muito as vendas com o público infantil da primeira infância. E eles foram tentar entender por que estava acontecendo isso. Por que a criança não estava mais comendo Não aquela tava marca tendo específica? mais a questão da atenção, Porque eles né? não estavam tendo capacidade psicomotora de e abrir o iogurte, pegar uma colher e comer. Eles estavam trocando pelo squeeze da marca concorrente, que só abre e vai. Ah, Sim, sim. É mais prático, Aí né? você vê como a psicomotricidade está sendo afetada nas crianças. Então, hoje em dia, existem inúmeros estudos mostrando que se você expõe uma criança antes de 1 ano de idade a telas, né, você pode ter e vai ter alterações no desenvolvimento da linguagem. É praticamente 50% das crianças terão. E depende também da quantidade de tela. E o sono também pode influenciar Demais. nas habilidades sociais. Porque a gente já estava assim, conversando um pouco sobre os principais impactos, né, dessa tela com essas crianças. No desenvolvimento né? do cérebro, né? Então, para a gente entender o que é que faz a gente querer dormir. Então, assim, quando a gente quer dormir, existe um hormônio cerebral, né, chamado melatonina, que ele inicia a produção para que você tenha o sono e você durma. E a partir disso você vai passar pelos ciclos do sono. Sim. A criança, por si só, ela já passa muito rápida pelos ciclos de sono, não é igual a um adulto. E a luz, ela é um comprimento de onda, né, na física. Então, a luz das telas de LEDs, dos eletrônicos, ela tem muito mais o comprimento de onda chamado de luz azul, por isso que tem aquele night switch, né, aquele filtro de luz azul. Sim. Né? Então, a luz das telas, além de ter muito mais esse comprimento de luz azul, afeta muito mais as crianças do que os próprios adultos. Então, estudos mostram que as crianças são muito mais afetadas com o espectro de luz azul, desse comprimento de onda, e prejudica muito mais o sono do que o adulto. E já prejudica o adulto. Então, assim, se você não quer dormir, pega um celular com um quarto escuro e bota aqui. Pá. Aquilo luz, claro que tem gente que vai estar tão cansada que vai dormir, né? Que todo mundo, né? Medicina não é exato, 2 mais 2 é 4. Sim. Tá? Mas, assim, já é comprovado que ele vai bloquear através de glândulas aqui, né, no olho, que vão estimular o bloqueio da melatonina. Sim. Justamente essa luz azul das telas. Então, se você faz o bloqueio da melatonina, você não vai ter necessidade de sono. E aí chegam vezes muitas crianças em consultórios, e hoje em dia é frequente, falam que não está dormindo. Quando a gente vê excesso de tela antes de deitar. Isso não só adolescentes, não só crianças pequenas, mas também adultos. Sim. E bebês, acredite. Né? Então, assim, quando a mãe fala que antes de 2 anos deu tela para uma criança, assim, os meus ossos tremem. É difícil, né? A gente se então, assim, é proibido. Né? Proibido não é uma palavra forte, mas assim, não se orienta a ter estímulos à tela antes de 2 anos de idade, de jeito nenhum. Nenhum tipo de tela. Inclusive, desculpa estar falando. Não, fica à vontade, tá tão legal que a gente fica querendo. Fizeram um estudo para saber se TV ao fundo também faria mal. O que é TV ao fundo? É o irmãozinho vendo TV e o bebê tá ali. Ele não está assistindo. Mas aquela TV ao fundo interfere da mesma forma como uma TV ligada e assistindo. Porque aí vai estar tirando a atenção do bebê, é isso? Exatamente. E também a criança brincando. Por exemplo, a criança não está vendo, mas a TV está ligada. Interfere da mesma forma. Inclusive, TV ao fundo também foi ligada, nesse estudo americano, com
jornais, né? TV do pai, o pai vendo TV, Sim, né? Programas para adultos, sim. também interfere. Isso é novo para Isso mim. é novo. Eu pensava É. assim, E tipo, assim, tô isso de foi costas para recentemente, TV né? e... Um grande mentor mesmo, o professor Dr. Camilo, mostrou esse trabalho pra gente, eu achei interessantíssimo. Porque muitas vezes a gente chega e vê TV, não, passa só meia hora. Aí quando a gente fala, mas a TV fica ligada o dia todo. Né? Então, sim. assim, isso faz muito mal também, igual como se fosse uma TV ligada. Então, o vício também vai ser voltado se estiver ligado ali. Ele vai querer aquele estímulo. Sim. E vai interferir nas capacidades motoras, cognitivas e socioemocionais. Uma coisa muito importante também é lembrar que, quando a gente fala em capacidade socioemocional, a capacidade de inteligência e de memória da criança está muito ligada ao principal cuidador. Sim. Tá? Então, se o principal cuidador está na tela, ele não está cuidando. Ele também está sem dar a atenção adequada. Isso também vai influenciar nas crianças. Então, se os pais chegam e ficam em telas, primeiro que é um exemplo horrível, se você está pedindo para o seu filho não sair da tela e você está na tela. Né? E segundo, que você não está dando a capacidade socioemocional que aquela criança vai precisar e, consequentemente, vai interferir na inteligência, na capacidade de memorização, na capacidade de regulação emocional da criança. Então é bom lembrar que tela não é só ele estar ali vidrado naquela tela, tá? E acho que a claridade, assim, é uma curiosidade, porque eu tenho sobrinhas e minha irmã está nessa questão de 0 telas para a segunda filha. A primeira não teve isso e na segunda sim. E o aniversário dela, a mãe, os pais ligaram a televisão na sala para tocar só a musiquinha que ela sempre ouvia em celular, enfim. A menina virava assim. Vamos tirar a foto, a menina vidrava para a televisão. Qualidade. Uma coisa assim, 1 ano. Virava Estímulo demais, né? Veja só, se um brinquedinho com a luz de verde-limão fosforescente chama atenção, imagine um barulho cheio de estímulo luminoso. Figurinhas, coisas atrativas. Ela não vai querer olhar para ninguém. Aí daí você vê os comportamentos autísticos. Então, assim, hoje em dia, muita gente vê já, e tem estudos mostrando que crianças que passam muito tempo em tela apresentam comportamentos autísticos. E aí tem essa dificuldade de diagnóstico. Sim. E na pandemia a gente viu um boom de diagnóstico de autismo absurdo. E, inclusive, tem crianças que você mostrasse para 10 neurologistas infantis, os 10 dizeriam que é autismo. E quando a gente vê hoje em dia que você tira, que faz estímulo para aquela criança, não era. Era só falta de estímulo e muita tela. Então, está dificultando até a questão do médico de fazer esse diagnóstico. Exatamente. E aí as mães não entendem, acham que tem dificuldade de acessar os psicólogos, as terapias, e quando vai ver é só hipoestimulação. Então tem crianças hoje em dia que, inclusive, a gente está retirando alguns diagnósticos, né? Infelizmente é o que aconteceu, tudo mudou nessa pandemia, mas por conta dessas hipoestimulações de acesso à tela precoce. Difícil, né? E aí existe alguma relação, doutor, entre o uso precoce de telas e o desenvolvimento de alguns problemas, que seja a hiperatividade, né, a falta de atenção? Está ligado, né? Então, assim, como a gente comentou, né, para eu prestar atenção em algo, eu estimulo várias áreas do cérebro, né? Então, as áreas de atenção também dependem da parte de tocar, de sentir, de cheirar. Então, imagina, eu me lembro dos livros que eu lia, das revistinhas, e tinha o cheiro do livro, da revistinha, do toque, do virar a página. Sim. Isso tudo está estimulando inúmeras áreas cerebrais. Quando você está na tela, você não tem tantos estímulos e, pelo contrário, às vezes você está sendo orientado a sair daquele estímulo. Sim. Você fica pensando em ver a hora, você fica pensando se alguém mandou mensagem, até mesmo o Kindle, esses aplicativos de leitura, não tem a mesma capacidade de concentrar e de prestar atenção como um livro, né? Eu tentava estudar, eu não consigo estudar muito por leitura de tela, eu geralmente imprimo para poder ler, porque eu tenho que sentir todo aquele toque ali, escrever, riscar e rabiscar. Né? Então, isso influencia muito na nossa capacidade de atenção, de memorização, de guardar algo. Né? Quando a gente pega uma ressonância que ativa áreas cerebrais numa criança, por exemplo, quando está lendo, e tem já estudos também sobre isso, de Neuroimagem 2019, mostrando que as áreas ativadas nessas crianças que têm leitura, nas brincadeiras, na leitura, na conversação, no aprendizado, são inúmeras áreas muito mais numerosas e espalhadas do que uma criança que passa mais tempo em tela. Tem um estudo de 2018 nos Estados Unidos que eles estratificaram quanto tempo cada criança passa em frente às telas.
em torno de 5 mil crianças. Eu gosto de mostrar esse estudo no atendimento, quando eu faço aqui no meu consultório. E aí eu pego abaixo de 1h30, tem 1.000 crianças mais ou menos, de 1h30 a 2h30, aí 2h30 a 3h30, acima de 4h30. E fizeram ressonância, fizeram teste de QI, né, que é um nível de inteligência. Essas crianças tinham idade de torno de 6 anos de idade, não era da primeira infância em si. E aí fizeram ressonância e, acredite, tinha atrofia em ressonância. Tá? Essas crianças tinham que ter o mesmo padrão, praticamente, socioeconômico e cognitivo, no início do estudo. A diferença para as crianças que tinham mais de 7 horas, comparado com o início, com menos de 1h30, o antes e depois de 2 anos, tá? Desses grupos que tinham os extremos, menos de 1h30 e acima de 7 horas. Tinha algumas crianças que tinham um déficit de QI, né, que é um nível de inteligência, que é um teste neuropsicológico, de 17 pontos. Para você ter ideia do que é 17 pontos, se eu pego o QI médio, hoje em dia brasileiro, que é 85, e diminuo 17, eu chego próximo ali de retardo mental leve. Ou antigamente retardo mental, atualmente conhecido como deficiência intelectual leve. Então é assustador, pessoal. Tá? A ressonância, quando a gente olha, tem muita atrofia na região do córtex pré-frontal, que é a região que controla o impulso, pensar 2 vezes antes de agir, a capacidade de atenção continuada, a capacidade de controlar o movimento. Sim. Né? Então, o diagnóstico de TDAH hoje em crianças que passam mais de 2 horas de tela por dia é em torno de 7,7 vezes maior daquelas crianças que não têm. Então, transtorno de ansiedade, transtornos compulsivos, obesidade, o acesso a álcool no futuro, cigarro, tabagismo, tudo isso vão favorecer a ter um sistema de recompensa. Então, imagine que a tela, principalmente esses aplicativos sociais, eles dão um nível de dopamina, que é um hormônio que ele não passa muito tempo dando aquela atividade de prazer, de recompensa. Diferente da serotonina, que é um hormônio de passamos a tarde toda brincando com os amigos, jogando queimado, correndo, esconde, e aí você se sente bem no final do dia, vai dormir tranquilo, aquele dia foi massa. A dopamina faz... Só uma coisa rápida. Momentânea, né? Então ela faz picos. E aquele pico faz que você cada vez queira ter mais. Quase uso de drogas, né? Mas é justamente isso que acontece. Né? Você que começa a criar um cérebro voltado a ter sistemas de recompensa. E aí você acha que essa criança que toda a vida começou a ter um modelamento cerebral voltado a ter recompensa, quando ela chegar na adolescência, que oferecerem drogas? Sim. Quando chegar na adolescência ou na vida adulta que tiver a questão de pornografia? Tem um estudo recente americano que mostrou que em 2007, crianças de 10 a 17 anos, em torno de quase 58% delas tinham acesso à pornografia com as telas. Atualmente, fizeram um novo estudo em 2010 e viram que era quase 70%. Eu não sei como é que está atualmente. Agora deve estar bem Então, mais, né? tinham alguns estudos mostrando acesso à pornografia precoce em crianças de 5, 6 anos de idade, por conta de celular. Entendeu? A gente não consegue saber o que aquela criança está vendo, por mais que a gente ache que ela sabe, que a gente sabe, a gente não sabe. Não. Né? Então, assim, eu realmente contraindico, muitas vezes, YouTube para criança na primeira infância, de jeito nenhum. Né? Não tem censura. Quem é que faz a censura daquilo? Não existe. Entendeu? Então, assim, se você for dar telas a partir de 2 anos, que antes você não pode ter tela, né? Então, o que é protocolado hoje em dia? De 2 a 4 anos, é 1 hora com meia hora de aplicativos educativos, e geralmente esses aplicativos educativos têm que ser propostos por um psicopedagogo, um educador, ou a escola, geralmente tem alguns aplicativos, mas meia hora de desenhos voltados para aquela faixa etária. Então, às vezes, eu pego uma criança vendo adultos jogando Minecraft, Roblox, né, nas plataformas. Primeiro que você acha muito estranho, porque você está vendo uma criança vendo um barbudo jogando. Então, qual é o sentido que tem uma criança dentro de casa vendo uma criança, vendo um barbudo brincando, né? Você já olha e fala, meu Deus, tá tudo diferente, né? E, pronto, o Roblox, o Minecraft, todos eles têm indicação. Então, o que eu falo assim, veja as indicações dos jogos que seu filho joga, compare com a idade dele. Veja a indicação do desenho e veja a idade dele, tá? Então, a partir de 2 a 4, de 5 a 6, 1 hora já mais de aplicativos associados, e acima de 6, não deixar passar mais do que 2 horas. Inclusive até em adolescentes, tá? Eu não estou demonizando, tá, a rede social, eu não estou demonizando a tecnologia. A gente só está aqui por conta da tecnologia, né? Mas já existem inúmeros estudos em andamento, já existem inúmeras comprovações
que faz mal. Né? Então, tem um estudo atual no Japão com mais de 80 mil crianças, onde mostrou o diagnóstico, é o primeiro estudo realmente que está tendo assim, diagnóstico de autismo, mostra um aumento de 80% das crianças que passaram mais de 2 horas por dia, né, antes de 1 ano de idade. Quando era acima de 4 anos de idade, os meninos, que têm um diagnóstico um pouco aumentado, quando você separa, tem mais de 20% do risco relativo. Não quer dizer que todos eram, né? Mas quando a gente fala risco relativo, né, não quer dizer que todos eles vão desenvolver, tá certo? Tá muito ruim, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com esse acesso à tela na primeira infância, principalmente na primeira infância, que é a formação do ser, né? As sinapses, você poderia falar um pouco sobre as sinapses que sempre falam que nessa primeira infância, Olha, o quando a cérebro gente, da criança, quando a gente né? nasce, a gente vai nascer em torno de 100 bilhões de neurônios. Sabe quantos anos você levaria para contar até 100 bilhões? 1, 2, 3, mais de 2.000 anos. A gente perde 6 neurônios por segundo ao longo da vida. Então, quando a gente chegar na meia-vida assim, a gente vai ter em torno de 50 anos, 40 anos, a gente vai ter em torno de 50 bilhões de neurônios. Então, esses neurônios que estão ali, eles precisam daquela plasticidade cerebral que a gente fala, para que desenvolva áreas específicas para melhorar essa primeira infância. Então, o que a gente sabe hoje em dia sobre capacidades motoras, cognitivas, inteligência? Depende do DNA, depende. Mas não só do DNA, né, da questão hereditária, mas também de fatores ambientais. Isso já está bem estabelecido, que a gente tem a epigenética. Imagine que são pequenos interruptores ali, esperando serem ligados, para que você consiga desenvolver mais áreas cerebrais ou desligados, né, e fazer malefícios. Então, se você não consegue desenvolver, modelar aquele cérebro de forma adequada, e é esse o fundamento de toda a terapia, né? É conseguir pegar e melhorar aquele ambiente, aquela situação da pessoa, senão a gente nunca conseguiria fazer terapia. Justamente com esses padrões de modelagem da parte motora, inteligência, social. Então, isso tudo vai estimular áreas específicas do cérebro. Então, como a gente fala que um livro você tem que ler, pensar, imaginar aquele personagem, imaginar como é aquela situação que está ocorrendo naquele cenário. Você começa a criar, ter criatividade, ter imaginação. Quando você vê um filme, você só assiste. Você não precisa imaginar. Você só recebe. E hoje em dia, se você parar para pensar, lembra do desenho da minha época, Rei Leão. Bote uma criança de 6 anos, 8 anos, para ver o Rei Leão. Veja como ele tem tédio. É lento. Tem uma coisa devagar. do imediatismo também, né? Porque eu acho que, assim, no nosso tempo, a gente tinha aquele horário certo que teria um desenho. A gente esperava assistir o desenho, tinha uma propaganda, mas parava. os próprios desenhos, eles são mais lentos. Compare os desenhos de Branca de Neve, quando começou, compare depois com o Rei Leão e compare com os desenhos atuais. Era todo um passo a passo, né? Que aí você tinha que esperar, que tinha que aguardar. Então, as crianças hoje, se não tiver muito estímulo, ele não presta atenção. Já passa. Tanto é que ele está ali no celular e vai, né? Vai passando. Falou, isso é muito difícil, porque assim, se todo mundo não tiver essa noção, eu fui pegar meu filho ontem no Kumon, na área aqui, e quando eu chego lá, tá ele tentando ver o celular do amiguinho. E quando eu olho pro celular do amiguinho, que eu cheguei por trás assim, TikTok, dopamina, Então, assim, aquele cérebro dopaminado, ele não vai ter capacidade de pensar 2 vezes quando receber um não. Ele vai se estressar, ele vai brigar, ele vai ter mais dificuldade de controlar a parte socioemocional, né? Então, assim, eu lembro muito bem que é difícil controlar, mas o que é que a gente faz para substituir? Então, a gente só está falando o que é que faz mal. O que é que faz para substituir? Já era a próxima pergunta, eu queria falar um pouquinho, né? Trocar a dopamina por serotonina. E o que é serotonina? Atividade ao ar livre, esportes, atividade em lazer com a família, né? Fazer a caixinha do celular, por exemplo, quando chega em casa, se puder, deixa todo mundo celular ali dentro e vai curtir a família. Vamos almoçar na mesa, vamos jantar na mesa, vamos conversar, né? Vamos ler todo mundo junto um livro, né? Vamos fazer jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Por que não se faz mais? Né? Estimular essa questão que a gente tinha antigamente, fazer aqueles banco imobiliário, né? O jogo da família. Então, assim, juntar para ter essa capacidade de todo mundo estar junto. A questão é que a nossa sociedade está tão dopaminada que até os pais precisam de muito estímulo. Então, assim, quando eu pego a geração dos meus pais, que é a geração X, eles, hoje em dia,
75% deles têm acesso a telas e vivem mexendo em telas. A minha geração, que é o millennial, 95%. A geração próxima vai ser criada pelo pessoal que já está viciado em tela. Sim. O que é vício? É eu precisar de cada vez mais, é eu me sentir mal com a falta, né? E é eu começar a ter alterações comportamentais e do estilo de vida, da minha vida, do meu dia a dia. Então, se você pega uma criança, que você tira a tela, a criança entra em colapso, isso é vício, pessoal, você fica viciado. Tá? Quando a gente faz ressonância de crianças com tela ou com jogos e faz ressonância de pessoas viciadas em drogas, as áreas cerebrais que estão estimuladas são as mesmas. Então, hoje em dia, eu fico brincando aqui na AMA infantil, né, onde eu atendo, eu falo, você daria água sanitária para o seu filho? Eu, não, o que é isso, doutor? Pronto, quando você olhar para o celular, pensa a mesma coisa. Só não está fazendo efeito agora. Mas aos poucos você está envenenando ele. E isso é tão importante, essa fala, porque telas a gente vai puxando vários ganchos. Se pudesse, a gente ficava aqui a manhã inteira conversando sobre. Tem muita coisa. Mas, por exemplo, os seus atendimentos na AME, né? Quando a gente vem, eu conversei até com amigas psicólogas, enfim, vai fazer um acompanhamento, uma terapia, aí tudo bem, sem celular, tá lindo. Aí, às vezes eu acho que os cuidadores pensam que o profissional não sabe que em casa ela está fazendo uso de tela. Aí volta e faz, mas não está evoluindo. E o que é? Meu filho, não sei o que, então não adianta. O estímulo da terapia da primeira infância é um tripé: escola, terapeutas e família. Se um dos três não estiver funcionando, não flui. Não flui, é verdade. Então, assim, você pega uma criança com atraso da fala, eu preciso que a família esteja estimulando a fala, a comunicação, a linguagem. Sim. Isso aí em qualquer área, em qualquer nível socioeconômico, né? Então, o que é que faz a diferença no TEA? O que é que faz a diferença no TDAH, no transtorno de desenvolvimento da linguagem, que muitas vezes o pessoal acha que tudo é TEA, mas tem muitas crianças que tiveram acesso à tela precoce, que são desenvolvimento da linguagem, não desenvolvem a fala, a comunicação e agem com comportamentos agressivos, porque não sabem falar. Sim. Né? E aí agem através do padrão que ele apresenta. Como foi induzido, né? E quando a gente vai ver, o que faz a diferença é a família. Então, assim, eu não tenho tempo atendendo muitas crianças, às vezes, no consultório, para explicar a cada um isso. Então, eu acho importantíssimo esse podcast, essas aulas, essas orientações, porque, às vezes, eu tenho que passar um tempo desse para explicar para uma mãe o que está acontecendo. Só que eu não tenho como explicar para 30, 40 num dia. É possível. Então, assim, é possível, doutor. Aquela criança ou aquele adolescente que está há muito tempo, muitas horas ali viciada na tela, então ainda tem caminhos que ele pode, que o responsável aos pouquinhos possa ir na tirando. primeira infância, a gente vê um desenvolvimento muito bom, justamente pela neuroplasticidade, aqueles 100 bilhões de neurônios que ainda estão ali evoluindo. Quando a gente vê lesões cerebrais através de ressonâncias, né, que a gente vê atrofias e áreas pouco desenvolvidas, tá, é mais complicado. Já perdeu, mas já perdeu. Se você tem lesão cerebral, para reconstituir o sistema nervoso central, ele não regenera fácil. Mais difícil, né? Você vê uma pessoa que tem um trauma raquimedular, um traumatismo de coluna, um nervo ciático, o quanto é sofrido para a pessoa voltar. Então, quando você tem degeneração, ou seja, essas crianças que, infelizmente, né, hoje em dia, passam 9 horas, 7 horas, 6 horas de tela por dia, ali vai precisar de muito trabalho. Então, agora é a hora de vocês tirarem suas crianças, porque depois talvez não seja mais. Então, por isso que está sendo tão falado, né, para a gente correr atrás nessa primeira infância, o barato, né? vai sair caro. Então, assim, celular não é chupeta. Nem tudo que deixa a criança parada, quieta, faz bem. Está fazendo bem. Né? Então, se a gente fosse pensar isso, até droga faz bem, né? Vai quieta, né? Pois é. Dá um diazepam, né? Não faz bem. Então, assim, nem tudo que deixa a criança quieta faz bem. A gente tem que entender isso. A criança tem que explorar. Claro que você não vai deixar a criança subir na mangueira, né, e enfiar o dedo nas tomadas, então tem que ter um ambiente seguro. Tem crianças que são mais hiperativas, com certeza, né? Mas você tem que deixar um ambiente seguro para que aquela criança possa desenvolver. Ah, mas eu tenho um espelho em casa, tire. Você tem um filho é mais importante. Né? Eu tenho um sofá, bota uma lona, bota uma proteção. Você tem que deixar aquela criança explorar. A criança precisa explorar o ambiente, ela precisa saber qual força ela vai empregar numa brincadeira, ela precisa saber qual força ela vai empregar para dar um chute numa bola, ela precisa saber que se caindo, machucando ali, ela vai se ralar e ela tem que ter cuidado da próxima vez. A gente aprende pelo erro e repetição. É construir um ambiente que seja estimulante para a criança e seguro. Exatamente. E aí a gente observa que isso aquela em qualquer criança, ser vivo. sim, aquela criança que está ali faz muito uso de tela,
Quando ela vai brincar, você observando para a criança que não tem esse contato com a tela, é diferente a forma com que ela corre, não é isso? Exatamente. Da mesma forma que a gente chega assim e fala, se você não estimular a tela para aquela criança precocemente, né, e ela vai saber quando chegar no restaurante, ela não vai precisar de tela. Sim, Se você não dá aquilo, sim. não vai precisar. Da mesma forma, o inverso. Se você deixa a criança vivendo na tela, e quando ela chega no parquinho, os meninos estão pulando, parecendo, né, um macaquinho correndo para um lado do outro, aquela selva social, ele não vai saber Perdido, como né? mostrar, porque ele nunca teve acesso a isso. Isso. E isso é importante para saber como reagir no momento que precisa se defender, para saber como chamar ajuda quando precisa se defender. Isso é extremamente importante. Então, como é que eu vou ensinar aquela criança a saber ter resolução, comportamento adequado, saber ter consciência de que ele precisa se acalmar? Saber cair, né? Como a gente falou, Uhum. eles têm que aprender a cair. Levanta e cai. Pois Né? é. Ou levanta e bate a poeira. Vai- Assim, vai E dá a embora. volta por cima, pois é. Infelizmente, hoje em dia, o que eu vejo também muito, pessoas delegando a educação para outras pessoas que já estão sobrecarregadas. Então, a escola é um local educacional, sim, de aprendizado. Né? Mas a escola tem um papel de educação, mas tem um papel também de orientar os pais para que os pais saibam orientar em casa. Mas a educação formal, a educação dos valores se apresentam e se aprendem também dentro de casa. O problema é como estão nossos valores sociais. É verdade. É, tem tantas coisas assim por trás que tem que pensar Então, e tem assim, que a nossa alinhar, né? sociedade hoje em dia é uma sociedade que não está, desculpa, tá falando, mas pensando muito bem na família e na base social. Então, isso também mexe com tudo que está acontecendo, Sim. né? Uhum. Então, se você pega a Suécia, que é um dos maiores parâmetros hoje em dia de ensino educacional, eles regrediram, eles começaram a ceder telas, estudar em casa, home office, vamos dizer assim, educacional, homeschooling, né? E quando eles viram, os níveis educacionais de aprendizado começaram a cair vertiginosamente, eles cancelaram isso e voltaram atrás. Isso eu estou falando de um país de primeiro mundo, onde você poderia criar algo bem mais organizado e bem estruturado, e eles viram que não dá certo. Sim. Né? Pois é, Então, assim, sim. a gente tem que ter noção que, primeiro, a gente pegou uma pandemia, né? Muitas crianças hoje em dia estão com distúrbio por conta disso, mas a gente está perdendo uma geração para as telas. As telas. Eu comparo a tela hoje em dia, porque há 15 anos que a gente está estudando isso, então tem vários estudos saindo hoje em dia, são muitos estudos preocupantes, ao cigarro da década de 40 e de 50. Então, na década de 40, de 30, você via crianças fumando, acredito, tinha. Sim. Né? E depois viu que fazia mal. Né? Na minha época, 80, 90, foi o junk food, né? Os fast foods. E a gente viu depois crianças com hipertensão, crianças com obesidade precoce. A geração atual são as telas. A gente está vendo agora como está fazendo mal. Já havia há um tempinho, já tinha estudos mostrando isso na geração da gente sobre telas. Então, você via crianças viciadas em jogos, você via adolescentes, né? Mas, por exemplo, eu vi uma reportagem no meio de comunicação falando sobre, eu sou viciado em bets. Quando eu fui ver viciado em bets, a idade da criança, 13 anos. Eu falei, como é que uma criança de 13 anos estava apostando? Pois Então, é. assim, né? Então, assim, o cérebro é aquele cérebro dopaminado, necessita Sim. de recompensa, né? Bet. Né? Uhum. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Fora isso, aí a gente vai ter bullying virtual, a gente vai ter abutres, né? Pessoas pedófilas que estão ali Sim. no meio social. Então, assim, tem chats que tem pessoas adultas procurando crianças para se apropriar disso. Esses jogos que tinham, aquela baleia azul, aqueles jogos, Sim, aquela sim. MoMA. Então, e aí, meu amigo, tenha muito cuidado com tela. Saiba o que seu filho está vendo, limite. Né? Não é à toa que os donos das grandes redes, né, sociais, eles já falaram publicamente que meu filho só vai ter celular após 16 anos. Né? Eles têm essa noção, né? de Eles quanto sabem, tá sendo eles quem prejudicial. faz o aplicativo é um neurocientista. Existe um grupo de pessoas fazendo aplicativo, eles sabem quanto tempo precisa para botar de dopamina para aquela criança ficar viciada. Para a gente ficar viciado. Sim. A gente sai de casa para sair o seu mão, se dedicar seu celular. Não é? Sim. Então tem o bom e tem o ruim, até para nós. É verdade. Esses dias eu me deparei com um relato de uma pessoa dizendo que chega em casa, ela tem 2 filhos adolescentes e o esposo. Cada um vai para um cômodo da casa e se comunicam através das redes sociais. Então, veja, esse conceito de família está sendo trocado Tem um por grupo uma no tela. WhatsApp da família, né? Isso, elas que. Aí quando vê, um está dormindo, o outro já se recolheu, mas que a comunicação deles está sendo através da rede social. Então a gente vê o quanto está difícil, o quanto está se agravando, né? E essa você não questão sabe da o que está tela. acontecendo com aquela vida daquela pessoa, Não. você não sabe com o que ele está falando, onde é que ele está
conversando, o que está Pois acontecendo. é, por isso a gente vê como está gritando Eu sei a que é difícil, eu sou pai também. Sim, sim. A questão do adolescente com ansiedade, né? Cada vez se automutilando. E aí tá ali no quarto, o responsável, o pai ou a mãe, acha que tá tudo certo. Não, meu filho tá em Olha, casa. Já na- há anos e anos mostram-se que existem jogos eletrônicos que fazem mal, né? Então tem Sim. aqueles jogos de RPG que a pessoa tem que construir um personagem, Sim. a criança ficava viciada, ele precisava ser o melhor, não sei o que. É um Então, desafio. foram com esses jogos que a gente viu que tinha esses estudos mostrando os vícios em games, né? Só que aí começou-se a ver que não era só game, né? Era muito mais coisas associadas. Imagine o bullying que faz, ou comportamento ansioso, um adolescente que vê aquele corpo perfeito ali constantemente no Instagram, na internet, né? E ela olha pro dela e fala, nossa, eu não sou assim, Sim. né? Então, Padrão assim, de beleza, né? exatamente, né? Então você está criando padrões específicos. Antigamente, quem eram nossos heróis e quem são nossos heróis hoje, Sim. né? Então, assim, veja as comparações, eu uso com todo respeito, né? Mas, assim, tem muitas pessoas sem formação adequada influenciando pessoas, né? E, assim, essa dificuldade de informações. Hoje em dia a gente pega idosos que acreditam em tudo que chega ali naquele grupo de WhatsApp, Sim. né? E sai distribuindo como se fosse a coisa mais certa do mundo, né? Então, não é incomum chegar pacientes para mim perguntando, pedindo, fazendo transplante de fezes, porque viu na internet que faz tratamento para autismo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Com o que se propaga, com o que se vê, né? A fake news é muito forte. É sim. E aí, doutor, quais são os principais mitos sobre o uso de tela que o senhor gostaria de desmistificar? Vamos lá. Primeiro, tela faz muito mal, já está comprovado, tem inúmeros outros estudos saindo. Antes de 2 anos de idade não pode se dar tela de jeito nenhum para a criança. Tá? Essa questão de pode botar algo não pode. O que alguns pesquisadores colocam são aquelas ligações de vídeo para um familiar que está longe. Então o pai viajou a trabalho, faz um vídeo para o pai conversar. É tem gente que diferente, mora né? à distância. É isso aí, você pode fazer porque tem uma comunicação parental, né? Uma comunicação familiar. Mas antes de 2 anos, de jeito nenhum. Tá certo? De jeito nenhum. Eu oriento, inclusive, na minha concepção e visão pessoal, isso aí não tem nada de estudo associado, que não dê antes dos 4 anos. Né? Os estudos atualmente, que a gente está vendo, que a gente fica observando, eu não daria antes de 4 anos de idade telas para criança. Mas, se você for ligar ao que está sendo escrito, né, antes de 2 anos, tá bom? De 2 a 4 anos, o pessoal bota em torno de 1 hora com aquelas orientações de cuidados. Tome muito cuidado com o que a criança está vendo. A criança não tem senso de discernimento de saber o que é certo e o que é errado, entendeu? Então, você vê muitas vezes a criança fazendo a brincadeira que ela viu ali no YouTube. Então, não faça YouTube, não veja quem que seu filho está acompanhando, acompanhe seu filho, né? A tela, ela realmente tira o sono das crianças. Telas tem que ser 1 hora e meia antes de dormir sem telas, tá? Então, saiba que 1 hora e meia antes de dormir faz mal, prejudica, tira o sono. Higiene do sono. Né? Inclusive, tem uns dados que mostram que a cada 1 hora em TV, você perde 17 minutos de qualidade do sono. Não de sono em sono, mas de qualidade de dormir bem. E a cada 1 hora de smartphone, né, ou tablet, você perde 21 minutos. Entendeu? Então, quantas horas você passa por dia na tela? Aí entra a questão, né? Então, a pessoa que está mais próxima do seu filho vai influenciar a vida cognitiva dele. Então, assim, eu me lembro de um congresso, o palestrante olhou para o pessoal e fez assim, quem está com seus filhos agora? Né? Então, aquela pessoa que ele tem mais contato vai influenciar a capacidade e inteligência do seu filho. Quem está com seu filho agora? O que é que você estimula para seu filho se desenvolver? O investimento de agora é sua independência do futuro. E até porque a criança só vai ter acesso, principalmente um bebê, uma criança pequena, né? Se derem. Se tiver um adulto que disponibiliza esse equipamento, né? Esse aparelho. Exato. Então, assim, acho que é uma responsabilidade muito grande. Muito cuidado com isso. Né? É muito tempo de tela hoje em dia. Ressonâncias mostram atrofia cerebral. Tá? Eu não estou falando que, eu acho, não. Tem estudos de imagem comprovando que antes você não tinha, assim, era só, fulaninho, né? Tem um estudo que mostra que tanto por cento não consegue. Ressonâncias mostram atrofia. Estudos com crianças abaixo de 2 anos com estímulo de tela tem atraso da linguagem, vai falar mais tarde. Consequentemente, se você fala mais tarde, você vai se alfabetizar com mais dificuldade. Né? Você vai ter dificuldade de articular, porque quando a gente fala para fora e fala para dentro. A gente escuta o que está falando, escuta aquela fonética e escreve. Então, a gente tem 2 modos de escrever, vamos dizer assim, de grosso modo, que é o beabá,
Eu, bó. E o ortográfico, quando eu vejo Caruaru, eu não paro, eu vejo Caruaru. Eu olho e já traduzo. Quando eu vejo um símbolo de uma marca, eu já sei o que é aquilo ali. É o ortográfico. Então, assim, você precisa juntar tudo em milésimos de segundos. Se você tem uma coisinha saindo da mecânica, vai atrasar. Tá? Sim. Então, tudo isso vai influenciar na sua capacidade de escrita e de leitura. Eu acho que o recado final, nossa pergunta era realmente assim, para finalizar, né, o nosso podcast, era que você desse um recado para quem está assistindo, quem está ouvindo, mas o senhor já fechou aí Telas faz mal. Né? Faz mal, né? Muito mal. com essa fala. Muito mal, principalmente na primeira infância. E eu falo como uma pessoa que vivenciou as telas na minha adolescência. Né? Eu tive dificuldade de parar de jogar, eu gostava de jogar, foi no tempo do Lan House, no meu tempo, né? Então, assim, Então pagava pra ficar eu lá. me lembro que a gente ia jogar videogame ali e você sentia aquela dificuldade fazendo mal, você, peraí, tem autocontrole. Sim. E eu vejo amigos perdendo anos de escola por conta de jogos. Isso era crianças, adolescentes, 14, 15 anos. Imagina no cérebro em formação. Se para vocês, pais, tirar a tela, Instagram, você tem dificuldade de sair, imagina num cérebro imaturo, que está se formando, que está aprendendo a viver. Então tome muito cuidado. Aos pouquinhos, seus filhos estão sendo pequenos abduzidos. É verdade. Então, doutor Luiz, a gente agradece muito a sua participação aqui. Que momento gratificante, não é, Ana? Muito proveitoso e com certeza esse recado vai ser passado, né? Que as pessoas aproveitem esse momento, né? E vejam o quanto está sendo, né, difícil, né? Para as crianças que estão tendo aí seu aprendizado, seu desenvolvimento comprometido por conta da tela, né? Então, a gente agradece demais a sua participação. Obrigada, e com certeza teremos mais oportunidades para conversar sobre diversos temas voltados à primeira infância. O senhor já convidado e a gente vai fechar parcerias. Com Isso é um certeza. prazer, só falo demais. Não, foi ótimo, Foi maravilhoso. Já, se pudesse, a gente continuava o dia todo e não cansava, tem que ter né? assunto para Eu isso. acho que o assunto está tão bom, está tão proveitoso que aí a gente passaria o dia e não sentiria nem fome. Eu agradeço, pessoal. Um bom Muito dia para obrigada. vocês. Eu acho que bom dia, boa tarde a todo mundo aí. Um Isso. abração.